Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jorge, coordenador da escola Papa João 23, e hoje eu estou aqui para a gente conversar um pouquinho sobre a questão da alfabetização em casa, principalmente em períodos de pandemia, como que a gente pode auxiliar as crianças nesse momento para que elas possam avançar na aprendizagem. Então, para início de conversa, a alfabetização ela é o processo de aprender a ler e a escrever. Então é um processo muito importante para a criança, mas também muito importante para vocês, pais. Muitas vezes vocês querem ajudar, mas às vezes vocês não sabem como, tá? A leitura, ela desempenha um papel muito importante em tudo isso. E aí a gente vai discutir um pouquinho de como vocês podem ajudar as crianças nesse momento, mostrando que a alfabetização está no dia a dia, ela faz parte de tudo, é um processo natural e as crianças vão aprender a ler e a escrever no tempo delas. Então, eu trouxe algumas dicas do que vocês podem fazer em casa para que auxilie esse processo das crianças. Juntamente com as atividades que as professoras mandam, com certeza com essas dicas vocês vão conseguir acelerar esse processo e ajudar ainda mais. Porque a alfabetização ela não é um processo independente. Nós precisamos da ajuda de vocês enquanto responsáveis para que nós também possamos fazer a nossa parte. Então, eu coloquei aqui 3 dicas do que nós podemos fazer. Um primeiro pilar da alfabetização é a questão da leitura. Então, leia para a criança. Se você já tem esse hábito de leitura desde cedo, você vai mostrar para a criança que existe um mundo totalmente diferente. Através da leitura, a criança consegue viajar, consegue ter mais imaginação. Então, o processo da leitura é muito importante para a questão da alfabetização. A criança que começa a ler desde cedo, e eu não estou dizendo leitura de textos de livros grandes com muitas palavras. Não. Simplesmente da criança pegar um livro onde existem apenas desenhos, ela já está fazendo a leitura, tá bom? Então é muito importante que a criança tenha o contato com os livros desde cedo. Outra questão importante é a questão da conversa. Então converse com a criança, cante, pergunte o que ela fez durante o dia. Esse trabalho da oralidade, que é a questão da fala, é muito importante. Por quê? Incentiva as crianças a se comunicarem melhor. E elas se comunicando melhor, elas conseguem avançar mais rápido. Tá? Então questionem para ela, olha, o que você fez ontem? Como foi o seu dia? Ah, e o que você fez no fim de semana? Peça que ela conte para você. Estimular essa questão da oralidade é super importante. E a questão do estímulo. Mostrar para a criança que o mundo é composto de letras, de números. Então brinque com as crianças, pratique, mas de uma forma natural. Mostre para as crianças que as placas têm números e têm letras. Qual é o nome de cada um de vocês em casa? Faça uma plaquinha. Tenha todos esses recursos em casa para estimular a criança, para que vocês mostrem para elas que nós vivemos em um mundo onde as letras e os números fazem parte. Tá? Então isso é muito importante. O estímulo se faz necessário. Então, o que vocês podem ensinar para as crianças? Bom, eu coloquei aqui 3 coisinhas importantes. A questão das letras. Então é muito importante. A criança, para se alfabetizar, para aprender a ler e a escrever, ela precisa reconhecer as letras. Então ela necessita conhecer o alfabeto. Então, converse com as crianças sobre o alfabeto, brinque com o alfabeto. Uma dica muito simples é você pega um pedacinho, uma folha de sulfite, dobra em quadradinhos, corta e coloca letrinhas nesses papeizinhos e começa a brincar com a criança um jogo da memória, algo muito simples que vai ajudar na questão da alfabetização. A questão dos sons também é muito importante. Então mostrar para ela, ó, ma. O ma é o M e o A, viu? Aí a criança vai começar a te perguntar mais vezes os sons. E isso vai fazendo com que ela vá adquirindo conhecimento. E a questão dos números também é muito importante, porque quando a gente fala na alfabetização, nós temos sim a alfabetização no aprender a ler e a escrever, mas em matemática nós também trabalhamos a questão de alfabetização. Então é importante que a criança conheça os números. Então, através de jogos, através de brincadeiras, isso é muito bacana e faz com que as crianças avancem. E uma ação simples, mais pontual que vocês conseguem fazer em casa é nomear os objetos. Colar a plaquinha na geladeira, no fogão, na porta, na janela. Olha aqui o exemplo que eu dei. Então, escreve sempre a plaquinha. Não esqueçam de usar sempre a letra maiúscula, a letra de forma maiúscula, porque esse é o primeiro contato das letras com as crianças. Então, não escrevam de letra cursiva, a letra de mão, tá? Mas utilizem a letra
tá? De forma maiúscula, que é essa letra da forma como eu coloquei aqui. Por quê? A criança vai associando as questões. Porta, começa com P. E o P do pato, P do Paulo, entendeu? Então a criança vai fazendo associações, e isso é muito importante. Então coloque as plaquinhas nos objetos em casa, faça uma lista com o nome das pessoas que moram em casa ou com os familiares. A criança vai percebendo algumas relações. Isso é muito importante. Outra questão é reforçar as palavras que iniciam com a letra do nome. Por exemplo, imagina que a criança se chama Mateus. Mostra para a criança que Mateus, mesa, menino, música, todos se iniciam pela letra M. Outra coisa que é interessante é também o final da palavra. Então, mesa. Termina com que letra? Com A. A criança, através do som, ela vai se repertoriando, ela vai aprendendo e conseguindo se desenvolver. Coloquei aqui a sugestão de um aplicativo chamado Grafogame. Tá? Ele é um aplicativo do Mac. Vocês conseguem baixar tanto na Apple Store quanto no Google Play e também conseguem baixar no computador. É um aplicativo muito legal, onde a criança vai jogando, brincando e ela vai avançando no conhecimento. Então, eu indico muito que vocês baixem esse aplicativo, façam o cadastro de vocês e façam que as crianças resolvam as atividades. O jogo ele começa bem simples, mostrando as letrinhas, as vogais, e ele vai avançando na questão da alfabetização. Então, tenho certeza que esse é um aplicativo que vai ajudar. Outra coisa importante é a questão da rotina. Tentem criar uma rotina para as crianças, determinando para ela qual é o momento de estudar, qual é o momento de mexer ao celular, por exemplo, de assistir televisão, de realizar as refeições. E tenham também com a criança um espaço onde ela consiga realizar as atividades. Que ela sente, tem ali o caderno, o livro, todos os materiais que ela precisa. Porque quando ela percebe que há um ambiente organizado, ela consegue se desenvolver melhor. Então, para finalizar, a gente tem que entender que a alfabetização é um processo natural. A criança vai se alfabetizar no momento certo. Cada criança tem o seu tempo, então não adianta ficar comparando. Meu filho tem 7 anos e não consegue ler e escrever. Mas o filho da minha vizinha tem 4 e ele já consegue ler as palavrinhas. Por que está acontecendo isso? Justamente porque a alfabetização é um processo natural. A criança ela vai se alfabetizar no momento correto. Então, como que a gente faz para entender se está no momento correto ou não da alfabetização? Dando estímulos. As professoras vão passando as atividades. Em casa, eu peço a colaboração de vocês para que reforce toda essa questão da alfabetização, porque é um trabalho conjunto. Juntos, nós vamos conseguir fazer com que as crianças se alfabetizem. Mas tenham a ciência de que até o final do 3º ano, a criança tem um ciclo para se alfabetizar. Então, no primeiro ano ela não conseguiu se alfabetizar. No 2º ano ela não conseguiu se alfabetizar. Fiquem tranquilos, ela ainda tem até o 3º ano para se alfabetizar. E aí nós da escola estamos sempre de olho para que a gente tente entender o que está acontecendo nesse processo. E caso a gente encontre alguma dificuldade da criança, a gente vai fazer todos os encaminhamentos corretos, porque muitas vezes acabam aparecendo algumas dificuldades de aprendizagem. Como eu disse, a alfabetização ela é um processo natural, mas muitas questões que às vezes acabam afetando o cérebro, ele acaba dando uma atrapalhada na questão da alfabetização. Ele acaba complicando um pouco esse processo. Então, aí nós precisamos do auxílio de um especialista médico. Então, caso vocês percebam alguma dificuldade nas crianças, levem ao pediatra, contem o que está acontecendo, porque há necessidade, em alguns casos, de o auxílio médico. Tá bom, pessoal? Eu voltarei aqui mais vezes com mais vídeos explicativos como esse, para que a gente possa ter uma parceria ainda maior, tá? Então auxiliem as crianças em casa, porque essa questão da alfabetização, ela é muito importante, tá bom? Então é isso, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.